noite a todos. Estamos iniciando agora, né, o Exercitando da EJA 10ª etapa. Tá? Então, nesse momento, nós iremos fazer as correções das questões e vamos iniciar com biologia. Né? Então, vamos relembrar aí as nossas questões de biologia, aqueles conteúdos que nós já estudamos, né, sobre os sistemas que fazem parte aí do corpo humano. Né? Então, a primeira questão fala sobre o sistema nervoso. Né? Olha só, no sistema nervoso central, as informações provenientes do organismo são processadas para posteriormente serem emitidas respostas adequadas, contribuindo para o funcionamento e a sobrevivência do indivíduo. Né? Então, qual é a constituição do sistema nervoso central? Né? Então, na nossa aula, a gente observou que o nosso sistema nervoso ele é dividido em dois. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Né? Então, nessa questão, o que a gente quer que vocês entendam? O que compõe o sistema nervoso central? Né? Então, vamos para as nossas alternativas. Olha só. Na alternativa A, a gente tem aí encéfalo e nervos. B, encéfalo e terminações nervosas. C, encéfalo e medula espinhal. D, nervos e receptores sensoriais, ou E, medula espinhal e receptores sensoriais. Né? Então, a gente quer saber aí de vocês, o que compõe o sistema nervoso central. Né? Então, será que a gente tem alguma participação? Que aí a gente consegue observar o que vocês marcaram aí pra gente, né? Nessa questão. A gente tem alguém? A Gabriele? Não consegui entender aqui o que a Gabriele respondeu pra gente. Temos a participação do Madison André, mas também não aparece aqui, né, a questão que ele respondeu. Apareceu uma, né? Agora a gente tem aqui a Ana Paula, que respondeu pra gente aí que o sistema nervoso central, ele é formado por encéfalo e medula espinhal, alternativa C. Temos aqui a Silvia, que marcou pra gente né? Para ela, o sistema nervoso central é composto pela medula espinhal e receptores sensoriais. Tem mais alguém? O da Simone não aparece aqui pra gente a letra que ela marcou. Acredito que sejam essas participações, né? Bom, então os alunos que participaram aqui marcaram duas alternativas, né? Uma aluna marcou C, outra aluna marcou E. Né? Então vamos observar aí qual é a nossa resposta correta. Olha só, o que vai formar o nosso sistema nervoso central é o encéfalo. Né? O encéfalo está presente aqui, ó, na nossa caixa craniana. Né? Ele é composto por quê? Pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo bulbo. Além dele, tem a medula espinhal, que ela está por dentro da nossa coluna vertebral, dentro das nossas vértebras. Tá? Então, o que é o sistema nervoso central? O encéfalo, né, presente aqui no meu cérebro, cerebelo, bulbo e medula espinhal, que tem a sua continuação por na vertebral. Já o periférico, já sabe que o periférico é composto aí por nervos e glândulos, tá? Então, quem marcou aí a alternativa C acertou, parabéns aí pela participação de vocês, espero que tenham compreendido. Vamos agora para a questão 2. Olha aí, a questão 2 fala sobre o sistema digestório. O trato digestório é um tubo oco que se estende da cavidade da boca até o ânus. O intestino delgado, ele é dividido em 3 regiões. E aí nessa imagem, ela mostra pra gente essas 3 regiões que compõem o intestino delgado. A primeira é o duodeno, que está ligado ali ao nosso estômago. Depois do duodeno, a gente tem a parte mais extensa do intestino delgado, que é o jejuno. E por fim, a gente tem o íleo, que se liga no intestino grosso. Tá? Então vamos para a nossa perguntinha. Olha só. Qual é a função do intestino delgado? A. Digestão de proteínas, digestão do amido, absorção da água, absorção dos nutrientes ou quebra das moléculas de gordura. Né? Então, essas são as alternativas para identificar qual é a função do intestino delgado. Né? Então, vamos observar a participação de vocês. Vamos ver o que marcaram aí sobre o sistema digestório. Temos alguém? Vamos ver, né, qual é a função dessa parte do sistema. Né, a gente tem a participação da Fabiana, que marcou para a gente D. Né, a absorção dos nutrientes é a função do intestino delgado. O Wallace, que marcou para a gente a letra A, para ele a função do intestino delgado é digestão das proteínas. Yuri também marcou a letra A.
Madison, né? O Madison André marcou aí pra gente, não aparece, né? Não apareceu aqui pra gente a resposta do Madison. Bom, acredito que sejam só esses, né? Então, a gente agradece a participação de vocês, vamos para a nossa resposta. Olha só, a função do intestino delgado é a absorção dos nutrientes, né? A nossa alternativa D, tá bom? Então, parabéns aí aos alunos que responderam a alternativa D, né? Então, o que acontece? Quando nós nos alimentamos, né, a gente coloca ali o alimento na nossa boca, começa com o processo de mastigação, através dos movimentos peristálticos, o alimento passa pelo esôfago, chega no estômago, né, lá no estômago tem o quê? A digestão, né, já de alguns alimentos, e depois que alguns alimentos já estão digeridos, que é a quebra das partículas dos alimentos, ele passa para o intestino delgado, que é justamente a nossa perguntinha, né? Então, qual é a função do intestino delgado? Depois que os alimentos foram digeridos, quebrados em partículas bem pequenininhas, eles precisam ser absorvidos. No intestino delgado, ele tem uma estrutura que são chamadas de microvilosidades, onde ela consegue absorver esses nutrientes, tá? Por isso que a absorção dos nutrientes ela acontece lá no intestino delgado, que a gente observou aí na nossa questão. Tá? Então, o intestino delgado, ele é o órgão responsável por absorver os alimentos, permitindo aí que os minerais, as vitaminas e nutrientes, tudo aquilo que a gente obteve lá no nosso alimento, na nossa alimentação, sejam aproveitados pelo organismo. Tá? Então, a gente apresentou aí para vocês novamente a imagem que representa para a gente o intestino delgado e a sua função, que é o quê? Absorver nutrientes, tá bom? Então, a gente agradece a participação de vocês e agora vamos com o professor de Física. Muito bem, pessoal, agradecemos a participação da professora Gisele, né? E agora vamos dar continuidade ao nosso exercitando com a parte de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e vamos conhecer então as nossas questões. Muito bem, pessoal, vamos aqui à nossa questão número 3, né? Ela diz o seguinte: quando Fahrenheit definiu a escala termométrica que hoje leva o seu nome, o primeiro ponto fixo definido por ele foi 0 grau Fahrenheit, correspondente à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amônia com 3 porções de neve à pressão de 1 atm. Qual é esta temperatura na escala Celsius? Então, o que a gente tem que fazer aí, o que a questão está querendo, na verdade, é que você diga quanto vale 0 grau Fahrenheit na escala Celsius, né, na escala mais conhecida, utilizada aqui no Brasil. Então, vamos ver aí as nossas opções, né, de resposta para essa questão. Nós temos aí 5 opções de resposta e os alunos vão escolher qual dessas alternativas, então, seria a resposta da nossa questão. Nós temos a participação da Ana Paula, respondendo então que a resposta é a letra D de dado, tá certo? Nós temos aqui Erkleb, deve ser, né? Letra D, respondendo também a letra D. Mais um participante, João Correia, ele está respondendo então, não apareceu aqui a letra que ele colocou. Nós temos a participação também do Madison André, né? Também não está aparecendo a letra que ele marcou. Ana Paula, novamente, letra E. Respondeu agora a letra E. E agora vamos conhecer, então, qual é a resposta para a nossa questão. Vamos colocar aqui as nossas alternativas com o gabarito. E a resposta é a letra E, menos 17,78 graus Celsius, né? Um valor aproximado aí, já que está com 2 casas decimais. Então, a resposta é menos 17 graus,78. Agora, vamos ver como foi o cálculo para obter essa resposta. Então, você vê aí na resposta da letra E que nós usamos a equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Substitui, então, a temperatura que está na escala Fahrenheit aqui, substitui ela por 0 grau, porque é 0 grau Fahrenheit que nós queremos transformar em Celsius. Então, colocou ali no lugar do TF o 0. Aqui, nós passamos o 5, né, para o segundo membro, ele vai multiplicando lá o menos 32, né, já que 0 menos 32 é menos 32 vezes 5, dividido por 9.
certo? Então, menos 32 vezes 5 dá menos 160, é só fazer a conta, e menos 160 dividido por 9 é que vai se obter menos 17,18 graus Celsius, né? Que é a resposta lá que nós colocamos. Muito bem, pessoal. Nessa questão, o comentário é o seguinte: para fazer essa questão, é necessário que a gente utilize a equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit. Vamos agora para a próxima questão, a questão número 4. Muito bem, a temperatura de determinada substância de 68 graus Fahrenheit é de 68 graus Fahrenheit. Né? Então, ele deu aí uma temperatura na escala Fahrenheit. A temperatura absoluta dessa substância em kelvins é. Então, aí tem as alternativas e a questão pede agora para transformar da escala Fahrenheit para a escala Kelvin. Então, nós temos aí as 5 alternativas e qual foi a alternativa que você escolheu? Vamos aí observar as respostas. Vamos lá, então. Aí apareceu a resposta da Bruna. Ela colocou letra E como resposta da questão. Vamos ver se nós temos um outro participante aqui. João Correia colocou letra D como resposta para esta questão. Ana Paula colocou letra D, né? Ana Paula sempre participando aí. Vamos aí, nós temos Arielle, também escolheu letra D como resposta da questão. Wallace, ele responde também letra D, né? Que é 293 Kelvin, nesse caso. Emily também escolheu letra D, 293. Temos a Jéssica, já escolheu a letra A, 343. Bem, acredito então, agora tem o Madison, né, que colocou, não dá para identificar aqui qual foi a letra, acho que letra A, não é isso? 343 também. Vamos lá então, pessoal. Vamos aqui saber então qual é a resposta da questão no nosso gabarito. A resposta correta é a letra D, né? A maioria colocou letra D. É 293 Kelvin. E a maneira com a qual nós chegamos a esse valor é utilizando a equação de conversão entre Fahrenheit e Kelvin. Essa equação diz o seguinte: T menos 273 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, nós substituímos a temperatura aqui, TF, nós substituímos por 68, né, que é a temperatura que a gente quer transformar em Fahrenheit. E aí vamos fazer a conta, né? Quando a gente subtrai aqui, ó, 68 menos 32, o resultado é 36. 36 dividido por 9, o resultado é 4. Então, a gente resolveu aqui tudo que estava no segundo membro, onde tem só número. E aí o 5 vai passar multiplicando o 4 agora. Vai aparecer então na outra página que o 5 passou multiplicando aqui o 4 e o resultado aqui foi 20, olha, é o resultado 5 vezes 4. O 273 passou para o segundo membro, ele era negativo, ficou positivo. Somando 20 mais 273, a resposta é 293 Kelvin, letra D. Aqui o comentário é que a gente, para resolver essa questão, utiliza a equação de conversão entre Kelvin e Fahrenheit. Vamos agora para as questões de química. Olá, alunos, sejam bem-vindos a nosso Exercitando. Eu sou a professora Cristiane Marques e vou corrigir com vocês as questões de Química. Vamos lá para as nossas questões. Os conteúdos das nossas questões são todos já relacionados nas duas últimas aulas que vocês tiveram. Vamos para a questão 5 do Exercitando, que é a nossa primeira questão de Química. Vamos lá, lendo aqui essa questão. Uma solução pode ter diversas classificações. Uma delas é a que classifica pela quantidade de soluto e solvente. Quando adicionamos soluto a um solvente, chega-se a um ponto em que o solvente não mais consegue dissolver o soluto. Neste ponto, a solução torna-se
Vamos lá ver as alternativas. Uma solução diluída, uma solução concentrada, uma solução saturada, uma solução supersaturada ou uma solução fraca. Vou contextualizar primeiramente aqui com vocês. Quando a questão diz que adiciona-se soluto a um solvente e não se consegue mais dissolver o soluto, atingir um ponto em que é o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade, é a máxima quantidade permitida para aquela solução, não se consegue mais dissolver. Vamos para um exemplo bem prático. Quando você está adoçando um suco, então você está adoçando o seu cafezinho, vai lá, coloca uma colherzinha de açúcar, mexe bem, e aí você prova, acha que ainda pode colocar mais um pouquinho de açúcar. Coloca mais uma colherzinha de açúcar, mexe bem, e aí você prova, está ótimo o sabor do seu cafezinho. Então quer dizer que atingiu o coeficiente de solubilidade. A partir desse momento, se você colocar mais um pouquinho de soluto, não vai mais dissolver. É aquele momento em que o açúcar vai ficar no fundinho da xícara, vai lá, ficar lá no fundinho do copo. Então por quê? Porque atingiu o coeficiente de solubilidade e não dá mais para dissolver. A mesma coisa acontece com o suco. Você vai lá, prepara um suco, coloca açúcar, prova, ficou bom. Ou então você acha que não ficou bom, coloca mais um pouquinho de açúcar. Aí você vai acrescentando tanto açúcar que quando chega no final que você acha que está bom ou ficou muito doce, tem 2 dedinhos de açúcar no fundo do recipiente. Por quê? Porque você atingiu o coeficiente de solubilidade e nem percebeu. Então, nesse caso, no ponto em que atinge o coeficiente de solubilidade, ele quer saber que tipo de solução é essa. Solução saturada, solução insaturada ou solução supersaturada. Vamos lá para ver algumas respostas de vocês, o que vocês andaram respondendo. Temos aqui, João Correia está dizendo que é a letra C, mas Ana Paula, letra C, mais uma participação, Emily, letra C, olha, a maioria está vindo aqui na letra C. Vamos lá para a nossa resposta. Então, o que nós temos aqui? Da nossa alternativa correta é a solução saturada, letra C. Muito bem, vocês acertaram. Continue assim. Saturada é quando atinge o ponto de saturação, coeficiente de solubilidade. Atingiu esse momento, não se consegue mais dissolver. É por isso que fica um monte de açúcar no fundo do recipiente. Vamos para a nossa próxima questão. Então, o que nós temos aqui? O soro caseiro é uma mistura aquosa de açúcar e sal de cozinha, muito utilizado em casos de desidratação. Ele pode ser preparado a partir da imagem a seguir. Essa imagem é um medidor de soro caseiro. Nessa parte, há uma medida rasa de sal e nessa parte, 2 medidas rasas de açúcar. Mas nem sempre a gente tem esse medidor em casa. Então, aqui a questão diz: na ausência de colheres de medida, o soro caseiro pode ser preparado da seguinte forma: 2 colheres de sopa rasa de açúcar e 1 colher de café rasa de sal em um copo com água. Transfira a solução e complete com a água até 1 litro. O gosto não deve ser mais salgado que uma lágrima, é assim que a gente prepara o soro caseiro. Considerando que 1 colher de sopa rasa contém 10 gramas de soluto, qual a concentração comum do açúcar no soro? Vamos lá, ele quer saber de açúcar, tem sal e açúcar, mas ele quer saber apenas do açúcar. Então, se ele coloca aqui 2 colheres de sopa de açúcar, e sendo que cada colher equivale a 10 gramas, então, em 2 colheres, terão aqui 20 gramas de açúcar. Como ele quer preparar 1 litro de solução, esse aqui é o volume. Vamos ver aqui se vocês já acertaram. Vamos para a participação de vocês. É concentração comum. Será que tem alguma participação, alguma resposta? Conseguiram calcular? É um cálculo bem simples. Concentração comum é a massa pelo volume. Então, Antônia, da escola Balmina Mestrinho,
letra B. Muito bem, vamos já ver se é a letra B. João, letra B. Vamos lá para o cálculo dessa questão. Então, o que nós temos aqui? A nossa resposta é a letra B. Muito bem, 20 gramas por litro de açúcar. Por quê? Porque se em uma colher, vamos para o cálculo aqui, se em uma colher tem 20 gramas e ele usa 2 colheres, então tem aqui, uma colher tem 10 e ele usa 2 colheres, então tem 20 gramas. A concentração é a massa de soluto pelo volume da solução. Então, o que nós vamos ter? 20 dividido por 1. Por isso que a alternativa correta é a letra B, 20 gramas por litro. Muito bem, vocês foram muito bem, acertaram essa questão. Então agora, muito obrigada pela participação e fiquem com a próxima aula, que é matemática. Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o professor Mário André e vamos dar continuidade ao nosso exercitando com as questões de matemática. Acompanhe comigo aqui no quadro. Nossa primeira questão temos o seguinte. Nossa primeira questão temos a seguinte pergunta, né? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar empregando os caracteres 1, 3, 5, 6, 8 e 9? Detalhe importante, pessoal, vou colocar bem aqui, ó, 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Detalhe importante é que, de acordo com a questão, os algarismos pertencentes ou que, na verdade, vão formar esse número, têm que ser distintos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso ter algarismo que se repita. Por exemplo, de repente, então, 661. Não pode porque o 6 se repete. Tá legal? Temos alguma resposta aqui dos alunos? Alguma participação? Temos aqui, olha só, o Wallace disse que é a letra B, 120 números diferentes. Além dele, também temos o Yuri Pereira, que também falou que é a letra B. E mais uma respostazinha temos aí? A Luana. A Luana disse que também é a letra B. Vamos verificar aqui então? Acompanhe comigo na tela, olha só. O que acontece, pessoal? Se eu tenho aqui o nosso número, possui 3 algarismos, eu vou colocar um espaço para cada um deles. Reparem que aqui à nossa direita, eu coloquei os 6 algarismos em ordem. O que vai acontecer então? Eu vou escolher, por exemplo, o 3, mas eu escolhi o 3 dentro de 6 possíveis. Para o nosso segundo algarismo, aliás, reparem que agora a nossa coluna direita possui apenas 5 números. Por quê? Porque o 3 que já foi escolhido não pode ser mais. Então, aqui vou escolher o 6, por exemplo, tá bom? E, por último, para escolhermos o terceiro algarismo, eu tenho que escolher um dentro de 4 disponíveis. Aqui vou escolher o número 8, tá bom? Depois que a gente verifica as possibilidades de cada algarismo, basta a gente resolver as multiplicações. Sendo assim, reparem, 6 vezes 5 é 30 e 30 vezes 4, o resultado é 120, que é justamente a nossa resposta correta. Tá bom, pessoal? Só um comentário aqui. Beleza. Próxima questão tem o seguinte. Na matriz A, cada elemento A e J, e essa matriz é do tipo 5 por 4, onde A e J é igual a 4i menos J ao quadrado. E a questão quer saber o valor de 2 vezes o elemento A52. E aí você pode pensar o seguinte, professor, agora ferrou, né? Porque eu vou ter que resolver toda essa matriz, encontrar todos os elementos dela, sendo que ela possui 5 linhas e 4 colunas? Não, pessoal, não há necessidade. Por quê? Porque a questão ela é específica para um elemento somente, tá bom? Voltando aqui para a tela então, olha só. Essa questão, ela trata única e exclusivamente do elemento A52. Então, basta você trabalhar com esse elemento, perfeito?
Vamos verificar se temos aqui algumas respostas. Vejamos, alguma participação dos alunos aí? Temos? Temos. Aqui a Fabiana disse que a resposta é a letra C. Além da Fabiana, temos também a Elisângela, que também disse que é a letra C, legal. E além delas duas, temos a Luana. A Luana está repetindo, eu acho, né? A Luana que também disse que é a letra C. Vamos verificar então aqui na tela a resposta correta. Olha só. Bem, gente, se eu tenho que descobrir o elemento A52, olha lá, a nossa resposta é 16. Por quê? Porque o elemento A52 quer dizer então que o I é igual a 5 e que o J é igual a 2. E é justamente esses valores que nós iremos substituir aqui na nossa fórmula. Então eu vou ter 4 vezes 5, que é o valor de I, menos 2 ao quadrado. 4 vezes 5 é 20, 20 menos 4, o resultado é igual a 16. Não se esqueçam que toda matriz, para você determinar os seus elementos, ela depende de uma lei de formação. E nesse caso aqui, é 4i menos j ao quadrado. Perfeito? Próxima questão, então, aqui na tela. Na questão 9, que é uma questão da Unifor do Ceará, temos o seguinte. Sejam x, y e z 3 artigos distintos que são vendidos em certa loja. Sabe-se que x custa o tanto quanto y e z juntos, ok? Então, temos que x é igual a y mais z. Além disso, o preço de y é a diferença entre o dobro de x e R$50. Então, y é igual a 2x menos 50. E também temos a outra informação que é a seguinte. O preço de z é a diferença entre o triplo de y e 80. Então, você consegue reparar aqui o seguinte, pessoal, que nesse caso, nessa questão, estamos trabalhando com 3 variáveis, ou 3 letras. Beleza, mas, além dessas 3, eu tenho também 3 equações para que a gente possa trabalhar com todas elas juntas, tá bom? Vamos ver se temos alguma participação, acompanhe comigo aqui. Nós temos aqui a resposta da Ana Paula, disse que a resposta é a letra E, legal. Além dela, temos também a Fabiana, que também disse que a resposta é a letra E. E além delas, tem mais alguma? Antônia. A Antônia disse que é letra E também, né? Legal, vamos verificar então aqui a solução? Olha só. Eu tenho aqui o seguinte então, pessoal. O primeiro passo é... Só passar aqui, ok? A resposta é a letra E, parabéns às participantes. Nessa questão, temos que trabalhar de modo que a gente consiga achar uma equação com apenas um tipo de variável, ou seja, ou você trabalha com x, ou com y, ou com z. Inicialmente, eu peguei que x é igual a y mais z, y é igual a 2x menos 50 e z é igual a 3y menos 80. Ok. Aqui nesse caso agora, eu vou envolver a variável y juntamente com a variável z. Então, a gente vai ter, reparem, 3 vezes 2x menos 50, entre parênteses, menos 80, tá? Que é justamente o valor de y, chegando com isso aqui a nossa expressão referente a z, que é 6x menos 230. Beleza. E agora, já que nós temos cada expressão, cada letra dependendo de x, a gente resolve a equação, aqui nesse caso chegando com x é igual a 40. Como x é igual a 40, conseguimos achar o valor de y e de z. Como a questão quer saber então a soma dos 3, a nossa resposta é igual a 80, letra E. Meus parabéns à participação de vocês, tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos. A sua aula continua no próximo vídeo.